Bom dia, seu Madruga. O que tem de bom? Bom dia pra quem? Fique por dentro das notícias do dia da pior forma possível. Apresentação: André Arruda. E aí, meu polvo? E aí, minha pólvora? Sou eu, André Arruda, e esse é mais um... Nossa Senhora, bom dia! Bom dia pra quem? Quartou no quartil, é mais uma quarta-feira escandalosa no Brasil, gente. Meu pai do céu amado. É dedo no cu e gritaria. Gente, nossa, é muita coisa aqui. A primeira coisa que aconteceu foi o seguinte, tá? No começo da semana, inclusive ontem, eu coloquei na descrição do episódio de ontem, mas eu não fiz nenhum comentário. Agora eu vou comentar. Aconteceu que no programa Silvio Santos estava lá um deputado do PL, acho que foi fazer propaganda pro governo, né? Nossa! E aí no canto uma das meninas, uma das moças da plateia, porque o pessoal não sabe, no programa Silvio Santos, a plateia só tem mulher, né? Só é permitido mulheres na plateia, né? Do programa Silvio Santos, né? Não sei porquê, mas depois tem um outro caso que vai ter, não sei se conversa. Né? E essa menina fez o L do Lula, né? E repercutiu muito nas mídias sociais e coisa e tal. Em condições normais, poderia fazer um corte na edição. A menina poderia ter sofrido uma reprimenda, né? Poderia ser regravado o trecho para não mostrar. E mostrou, tá? Isso é fura-bolha, tá? Isso aí é estratégia de furação de bolha. E o Silvio Santos, que é um excelente comunicador, apesar de estar do outro lado do muro, né? Ele entende isso. Eu lembro de um vídeo que teve muita repercussão, um vídeo antigo, né? Do Domingo no Parque, que teve a menina fez uma charada com o Silvio Santos, mas foi uma charada bastante capciosa, né? Que foi a diferença da mulher do poste do bambu, né? Aquela história do bambu, e o bambu enfia no... entendeu? E assim, não cortou, né? Por quê? Porque traz repercussão, tá? E esse vídeo trouxe repercussão, tá? Trouxe muita repercussão, tá? Só que tem um outro detalhe que eu acho que é muito importante. O governo está usando muito a questão de propaganda para tentar reverter o problema sério de popularidade que está enfrentando, tá? Para você ter uma ideia, aqui em São Paulo está tendo faixas como é que é? Não exatamente outdoors, propaganda no metrô, propaganda aquelas placas de publicidade que ficam nos pontos de ônibus, né? Aqueles relógios, né? de rua. E tá tendo muita propaganda do governo, inclusive estações do metrô, propaganda pesada mesmo. Na TV Bandeirantes, né? E nas TVs fechadas do Grupo Bandeirantes, tá tendo muita propaganda, né, do governo federal para anunciar as bondades que esse governo vem fazendo. E a gente percebe que esse caso do programa Silvio Santos passou batido uma coisa. Temos aí
um processo de propaganda, e propaganda eleitoral indevida, imoral no mínimo, mas pode ser ilegal. Então isso é um ponto que pode se colocar. Aliás, é uma coisa que eu posso até tem que deixar também um adendo, né? Porque assim, eu estava ouvindo o podcast do Gregório do Vier, o Greg News. Ele vai fazer uma pausa, né, nos episódios, e uma da questão dessas pausas é por conta da lei eleitoral. E aí eu acabei parando para pensar, tem algumas notícias, principalmente no campo da política, que eu vou ter que me abster de falar no Bom Dia Pra Quem, até porque tem duas coisas aí. Primeiro, por causa da lei eleitoral, tem regras específicas para noticiário eleitoral, e podem ser considerados podem ser usadas, né, contra um contra outro. E também, né, que é o ponto mais pesado aqui, é porque eu sou candidato. Então, por ser pré-candidato, né, eu tenho que tomar também um pouco de cuidado em relação ao que eu comento aqui, tá? Então vai ser um pouquinho, acho que a partir da semana que vem vai ser um pouquinho mais leve, um pouquinho mais rápido, é só umas coisas mais punk aqui. Vamos lá, notícia do dia. Primeiro, CPI do MEC. Parece que esqueci o nome dele. O Randolph Rodrigues está conseguindo as assinaturas necessárias para a abertura da CPI do MEC. CPI do MEC vai ser uma bomba atômica. Eu falei ontem de bomba atômica, mas vai ser uma bomba atômica na campanha do Bolsonaro. Porque, assim, tudo que o governo não quer é uma CPI, né? Às vésperas de uma eleição, tá? E detalhe, parte dos senadores vão estar em metade de mandato, então, só que boa parte deles são bolsonaristas. Mas vai ter muita guerra aí, tá? E aí o governo, né, aproveitando-se da trapaça que fez por decreto mandar tudo para a AGU, liberou verbas e preparação no STF contra a CPI do MEC. Mas parece que o negócio vai pesar. Eu vi um comentário no Twitter, né, que estava dizendo o seguinte, né? Vai fazer uma CPI do MEC, mas a CPI da Covid não deu em nada. Não deu em nada porque nós temos canalhas no Congresso Nacional que não levaram adiante. Então, por exemplo, nós temos aí o Arthur Lira, né, que sentou em cima de trocentos processos de impeachment contra o Bolsonaro. E ele foi um dos grandes responsáveis, foi um grandes articuladores de uma das maiores tragédias nacionais, que foi a pandemia, né? E aí, proporcionalmente, a gente tem que fazer em números, não em números absolutos, mas em números relativos. O Brasil teve muito mais casos de Covid em relação a outros países proporcionalmente e muito mais óbitos, tá? E o pico foi no começo de 2021, né? Com aquela tragédia que aconteceu em Manaus, né? Então, o delegado que investiga o gabinete paralelo de pastores será transferido de setor. Por que será? A gente tem que falar por que será. E que mais? Olha só a nova. Os motoristas vão aprovar a greve de ônibus para quarta-feira. Hoje vai ter greve de ônibus em São Paulo. Rapaz, o dia tá completo.
Tá completo. Vai ser um dia completo, né? Nossa, olha só. Favela lá de ato com Bolsonaro é escondido por tapumes em Maceió. Nossa, é nojento. Bolsonaro disse que ameaçou o médico militar para receitar remédio para Covid. Muito nojento. O procurador que agrediu a chefe em registro vai virar réu por tentativa de feminicídio. Nossa, negócio, a casa caiu, tá? Que mais? Ontem, né, foi o dia nacional, o dia do orgulho LGBTQIA+, né? Com dados escassos, os estupros contra LGBTQIA+, subiram 88% em um ano. É isso mesmo que está constando aqui? Que mais que nós temos aqui? Que mais aqui? Que mais? Segue o passo, né? Então, na verdade, eu vou terminar aqui esse episódio. É lógico que vai ter a mensagem final, mas houve um crescimento, né, de 88%, né, de estupros contra LGBTs, né? E esse estupro você pode ser estupro contra lésbicas, que é aquela história do estupro corretivo, né? E esses machos alfafa não sabem que o efeito é exatamente o oposto, né? Gays, né? Bissexuais, travestis, transexuais, queer, intersexuais, assexuais e outras orientações e identidades. Então, assim, eu havia dito, eu fiz uma publicação no Instagram, né, falando sobre isso, e eu digo que é uma luta árdua, né, contra a LGBTQIA+, fobia, né. Nós tivemos retrocessos na política de IST/AIDS, mesclando com outras políticas. Isso dilui o orçamento, né. Isso corre o risco, né, impõe riscos à qualidade, né, das políticas de IST/AIDS, né, do Brasil, tá? Leis que retrocedem, né, por exemplo, essa imposição, né, dos conservadores sobre essa história de ideologia de gênero, que é, na verdade, uma falácia sem tamanho, e é uma lei que aconteceu, que teve votação em São Paulo, de tentar impor e proibir mulheres trans de disputar esportes, né, profissionalmente, né, como mulheres, né. Então tem todo esse rebu, né, fora do mundo, né. Você vê, por exemplo, na Rússia é proibido ter parada gay porque foi baixada uma lei que proíbe propaganda de, entre aspas, né, propaganda de relações sexuais tidas como não naturais. Olha só o absurdo sem tamanho. E lá e mesmo que haja uma questão cultural, tá? Em países que têm a lei islâmica como norma, a homossexualidade, ou o que eles chamam de sodomia, né, é punido com a morte. Então são exemplos de que ainda há uma luta muito grande para que os LGBTs possam ter o direito de ser elas mesmas e de amar quem quiser. Então
Então é uma luta que vai ter que ser, que tem que ser travada. Tivemos conquistas, mas ainda há muita coisa para se fazer, né? Então, inclusive, para que as pessoas se normalizem, não vejam o LGBTQIA+, como uma aberração, né? E não é uma aberração, são pessoas, são seres humanos, né? Que trabalham, que têm talentos, que pagam impostos, que consomem, que tudo isso, né? E precisa ter esse respeito absoluto, tá? Bem, seguindo aqui a canção, na verdade são 3 coisas. A segunda coisa que eu vou falar de pesado foi o seguinte: isso saiu no começo da noite de ontem e eu considero um escândalo dentro das estatais. O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, que sempre ficava a tiracolo do Bolsonaro, que sempre estava lá como primeira linha, né, junto com o Bolsonaro, acusado, recebeu acusação de assédio sexual, gente. Isso é gravíssimo, tá? Denúncias de funcionárias, inclusive ele escolhia a dedo os funcionários que eram mais bonitas para ir com ele nas viagens que se faziam, né? E gente, não é apenas um escândalo, é criminoso. É usar o cargo para poder ter vantagens sexuais, humilhar mulheres, objetificar a mulher como se fosse apenas um objeto de prazer seu. Isso é nojento. Aí vai vir um cara, não, porque você é viado, você acha que é nojento. É nojento. Aí eu falo pra você, e se essa mulher que esse cara tivesse assediando fosse tua irmã, fosse a tua filha, fosse tua amiga, fosse tua mulher, você iria achar legal? Essa é a pergunta que eu faço para você, meu querido amigo, minha querida amiga. Então, não falha nunca, porque que nem o pessoal fala, né? Quanto mais se abaixa, mais o fiofó aparece. Porque é o seguinte, esse negócio de querer impor poder, de querer impor um conservadorismo, isso é notório que é uma ação, né, deliberada, né, para poder servir de cortina de fumaça de defeitos gravíssimos, de falhas de caráter terríveis, né? Como o que aconteceu também com grande repercussão ontem, que foi a resposta de Lewis Hamilton a declarações racistas, chamou Lewis Hamilton de neguinho, né? De uma forma bastante pejorativa. Quem foi esse cara que chamou pejorativamente o Lewis Hamilton de neguinho? Simplesmente Nelson Piquet. Eu acho que dentre do meio automobilístico é uma das figuras mais execráveis e é um dos mais ressentidos de toda a história da Fórmula 1. Porque não admitiu que a geração dele teve pilotos muito melhores que ele naquela época. E não é Ayrton Senna, não é só Ayrton Senna, é Alain Prost, né?
É Nigel Mansell. E além do Ayrton Senna, né? Ayrton Senna, Nigel Mansell, Alain Prost, Gerhard Berger. Gerhard Berger, que foi um grande piloto e grande companheiro, grande amigo de Ayrton Senna. E isso ele não consegue aceitar. Não consegue aceitar. E aí esse ressentimento vai de ser chofer do Bolsonaro e de falar esse tipo de coisa. Inclusive o Lewis Hamilton fez um tweet em português falando sobre isso. Recebeu apoios de outros pilotos e de outras equipes. Alguns bem timidamente, tipo a Red Bull fez uma declaração bem tímida falando que não tolera racismo, mas foi uma coisa tipo soft, extremamente soft, né? Eu digo mais, né? Foram apenas 6 ou 7 pilotos de mais de 22 pilotos que estão disputando a Fórmula 1 que mandaram tweets se solidarizando com o Lewis Hamilton. Ô, raça desunida essa de piloto de corrida, gente. Se você é fã desses outros pilotos, cara, eu acho que vale a pena cobrar. Principalmente de um cara que foi campeão do mundo ano passado. Esse aí tem que ser cobrado mesmo. Porque não é questão de disputa. É questão de respeito. Tudo bem. Você é rival do Lewis Hamilton na pista. Mas fora da pista, você tem que ter a hombridade, a humanidade de ver que ele foi extremamente desrespeitado. E que o racismo, ele não ofende apenas a quem sofre o racismo. Ele ofende a todos nós. E também aconteceu o seguinte, né? Ontem teve o jogo Corinthians e Boca Juniors, foi 0-0 o jogo, né? Teve até perda de pênalti o Roger Guedes. Mas, mais uma vez, com a vista grossa da Conmebol, porque se a Conmebol não fizer a punição exemplar, e eu acho que punição exemplar, Conmebol, é na terça-feira que vem o jogo entre Boca Juniors e Corinthians na Bombonera seja com portões fechados, sem torcida. Porque não foi uma pessoa que fez imitação de macaco na Arena Corinthians. Foram 5. Ao menos 5. Porque eles não perderam totalmente a vergonha. Perderam totalmente a vergonha. Porque a punição é branda. E a gente entende que essa tolerância da Conmebol em relação a casos de racismo contra clubes brasileiros, em parte se dá por um sentimento que existe na América do Sul de anti-brasilianismo. E nós somos culpados. Porque muitas vezes nós, brasileiros, simplesmente ignoramos os nossos irmãos sul-americanos, os nossos irmãos uruguaios, chilenos, colombianos, peruanos, bolivianos, argentinos, equatorianos, venezuelanos. Ignoramos. Como é que vocês querem que eles nos respeitem? É difícil.
Em parte somos culpados. Aí tem gente que fala assim, mas isso é questão de futebol. Não. O futebol é reflexo da sociedade. Existem vários casos que aconteceram isso. Inclusive, manifestações neonazistas tomaram corpo nos estádios de futebol com torcidas organizadas. Então, isso é uma coisa para se pensar. A intolerância, existe o paradoxo da intolerância, que a gente tem que tolerar menos os intolerantes. Mas o ponto aqui é que as pessoas estão, em nome de uma competitividade insana, ultrapassando todos os limites do respeito. E isso é doloroso e é preocupante. Quartou no quartil é quarta-feira no Brasil. Que quarta-feira, né? É reflexo do dia anterior. É uma coisa assim, sabe? Aquela coisa que pesa na gente, que a gente fala assim, meu pai do céu, o que está acontecendo? O mundo está girando, capotando e esse capotamento está vindo em cima da gente. Socorro! E aí é difícil a gente falar sobre essa questão da situação que nós estamos vivendo, porque a gente vê essa situação de paradoxo, de tolerância, disso, de aquilo, e a gente fala assim, meu Deus, o que está acontecendo? O que está pegando? Meu pai do céu, o que está acontecendo? O que está rolando, né? Há momentos que a gente precisa parar, respirar e ver o que está acontecendo. Isso é muito importante. Parar, respirar e ver o que está acontecendo. Até porque o mundo está um turbilhão de coisas. Quantas informações que eu passei nesse episódio? Acho que foram umas 8, 10, né? 8, 10 informações, ó. Porque o mundo, ele tem essa dinâmica. É tudo muito rápido. E é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E é muita coisa que faz com que a gente, sabe, fique, sei lá, pilhado, né? Então a gente tem que parar, respirar, porque uma das coisas que nós estamos fazendo, isso a gente tem uma coisa que isso serve para alimentação e também serve para informação. A gente precisa digerir. What the hell? Como é que é assim, digerir? Quando a gente alimenta, a gente tem que comer devagar. E por que a gente tem que comer devagar? Porque o processo de digestão, ele faz assim. O processo de digestão começa na boca. A gente mastiga bastante para triturar bem o alimento, mistura com a saliva. A saliva, ela vai ser útil, né, dentro do processo. E aí vai correndo todo o processo, né? Então, é uma coisa sistêmica. Para informações é a mesma coisa. A gente está num problema muito sério que a gente chama de consumismo de informação. Nossa, isso aí é estranho, né? Você olha aqui, por exemplo, um portal de notícias. Quantas informações que tem no portal de notícias? Tem uma notícia, mais 5 notas, mais 2 lives, mais... Aí você vai ter mais 3 notícias, mais 4, mais 10, mais 15.
São 50 notas, são 200 tweets. Eu até olho aqui quantos tweets que eu postei na mídia social. Quantos tweets que eu postei? É muita coisa. Eu olho aqui. Eu tenho o tweet há 10 anos, né? E há mais de 10 anos. E a quantidade de tweets que eu tenho aqui, se tiver ao menos 20 mil, é muita coisa, né? Então, são informações que a gente, todo santo dia, a gente está sendo bombardeado de informações, diuturnamente. Só que o que está acontecendo hoje? A gente não está dirigindo, a gente está tendo consumismo de informação, a gente está pegando aquela informação, olhando a manchete e repassando. A gente está olhando a capa e não está vendo o conteúdo. A gente está pegando as informações quebradas e tendo juízos de valores distorcidos da realidade. Porque falta essa coisa que se chama digerir a informação. O que é digerir a informação? Pega a informação, lê. Não se dá por satisfeito. Procura outra informação relacionada para ver o que é. Mesmo que essa informação seja contraditória com aquilo que você acredita, porque um dos fatores do consumismo de informação é buscar informações que confirmem as suas convicções, tá? E isso é um precedente perigoso, porque nos torna mais preconceituosos e mais fechados para o debate. Então, gente, vamos fazer essa é a nossa lição de casa. Vamos digerir a informação. Bem, gente, 32 minutos, porque foi muita coisa para falar, mas e olha que eu gravo sempre bem antes e são quase 00:40 e eu tô aqui ainda acordado gravando esse episódio. Mas de qualquer forma, chegamos à metade da semana, estamos a apenas um dia e meio do final do mês, né? Então, vamos à luta. Um beijo no coraçãozinho de vocês. Se cuidem, tá? E até amanhã, quinta-feira. Se eu não me engano, esse episódio deve ser o número 110. Menino. 29. Hoje é o episódio número 110 de Bom Dia Pra Quem. E amanhã é o episódio, o último dia de junho será o episódio número 111. Um beijo, cuidem-se, tá?